Senhoras e senhores, meninos e meninas, bem-vindos à nossa aula de orientações e sobre prevenção à Covid-19. Orientações para prevenção e controle da Covid-19 nos locais de trabalho. Vamos embarcar nessa? Existem diversas informações muito conhecidas e outras nem tão conhecidas assim, que nós vamos ver, rever e passar a conhecer aqui no nosso curso. Bora lá? E a gente já vai iniciar o nosso assunto falando de uma coisa super importante. Coronavírus 2019, que é chamado de Covid-19, esse 19 é uma referência ao ano. É uma doença respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2, que foi isolado e reportado na China em dezembro de 2019. Ele disseminou da China para muitos outros países ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Outros coronavírus já foram responsáveis por duas epidemias recentes: a Síndrome Respiratória Aguda Grave, isso foi em 2003 na Ásia, e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, em 2012. Em função da gravidade dos impactos internacionais da Covid-19, com o surto atingindo o nível de epidemia em vários países. Uma pandemia é uma epidemia em vários países. Todos os aspectos da vida cotidiana, incluindo viagens, comércio, turismo, suprimentos de comida e mercados financeiros, foram durante afetados. Para reduzir o impacto do surto da Covid-19 nas organizações, nos trabalhadores, nos clientes e no público em geral, é importante que todas as organizações se planejem para a prevenção e o enfrentamento da doença o quanto antes. A falta de planejamento contínuo pode resultar em uma série de falhas à medida que as organizações tentam enfrentar os desafios da Covid-19, com recursos insuficientes e trabalhadores não adequadamente preparados para determinados trabalhos em condições de pandemia. Aliás, é uma situação nova para todo mundo, não é? Essas orientações, gente, foram elaboradas com base nas práticas de prevenção de infecções e higiene ocupacional. Elas se concentram na necessidade das organizações implementarem medidas gerais de prevenção e medidas específicas de controle de engenharia, controles administrativos, além de práticas de segurança do trabalho e o uso de equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. O foco desse documento aqui estar planejando, o planejamento, aliás, de ações. As orientações estão direcionadas para auxiliar na definição dos cenários de exposição e dos riscos associados nos locais de trabalho, bem como na determinação das medidas de controle a serem implementadas. Diretrizes adicionais podem ser necessárias quando as condições de surto da Covid-19 mudarem, inclusive quando novas informações relativas ao vírus, a sua transmissão e os seus impactos estiverem disponíveis. Bom, vamos primeiro às informações básicas sobre Covid-19. Nesse item são apresentadas algumas informações básicas sobre a Covid-19 que poderão ser úteis no processo de prevenção dessa doença nos locais de trabalho. Como a epidemia se dissemina? Bom, embora os primeiros casos da Covid-19 humanos tenham origem provavelmente na exposição de humanos a animais infectados, após 60 dias do alerta inicial da doença, na China, o vírus já havia se espalhado por
todos os continentes, tendo como porta de entrada as grandes cidades, locais com intensa mobilidade e fluxo de viajantes, denotando sua alta transmissibilidade. Entender o modo de transmissão adotando medidas preventivas é uma das formas mais importantes de interromper a propagação do contágio. A partir desse entendimento, podem ser desenhadas medidas que contribuam para as estratégias de prevenção e controle da infecção sejam mais bem-sucedidas. Os micro-organismos, entre eles os vírus, possuem uma biologia e tamanhos variáveis, características que fazem com que as infecções por eles causadas sejam diferenciadas, seja em função da sua persistência no ar ou na deposição em superfícies ou do tempo em que sobrevivem nelas. Esses fatores que contribuem para a transmissão, além da agressividade do agente, determinam os cuidados especiais das pessoas e dos ambientes. A transmissão se inicia antes que as pessoas apresentem sintomas e muitos são contaminados nesse período. Porém, a maior transmissibilidade ocorre no contato com pessoas sintomáticas, apresentando febre, coriza e tosse. Portadores assintomáticos também transmitem o vírus, ou seja, pode não apresentar os sintomas, mas é portador do vírus. Até o momento, são conhecidas 3 vias principais de transmissão do novo coronavírus, que é o contato, a gotícula respiratórias e aerosol. Contato. O contato é um modo comum de transmissão das infecções associadas às vias respiratórias, como é o caso da Covid-19, e pode se dar por contato direto ou indireto. Alguns estudos apontam que o SARS-CoV, 2, como apresenta aí na tela, poderia permanecer viável por 24 horas em superfícies como papelão, e por 2 a 3 dias em plástico e aço. O contato direto envolve o contato físico entre 2 pessoas, ocorrendo a transferência do vírus entre a pessoa infectada com ou sem sintomas e a outra pessoa através do toque direto. O contato indireto envolve o contato entre uma pessoa e um objeto contaminado. Geralmente ocorre quando pessoas infectadas com ou sem sintomas tocam um objeto ou um ambiente. Dessa forma, o vírus permanece nessa superfície para ser, digamos assim, capturado pela próxima pessoa que tocar. Gotículas respiratórias. A transmissão ocorre quando as gotículas contendo o vírus são expelidas pelo ar durante tosse, espirros, conversas. Esses vírus esses vírus pousam em outra pessoa, entrando no organismo através de um contato direto com os olhos, nariz ou boca. Ou ainda, quando as mãos com vírus depositados por essas gotículas entram em contato com as mucosas dos olhos, nariz ou até mesmo da boca. Através das gotículas, esses vírus percorrem distâncias variáveis que podem chegar a alguns metros, dependendo da velocidade que são expelidas, da temperatura, da umidade e da ventilação do ambiente. Por isso, é importante manter o máximo de distância possível para reduzir o risco de transmissão. Além disso, essas gotículas infectadas podem permanecer em superfícies por longos períodos e dependendo do tipo de material. Portanto, essas superfícies precisarão de limpeza adicional e por esse motivo é tão importante conscientizar-se das medidas de controle e prevenção recomendadas. Mas ainda não parou por aí. Nós temos o
aerosol. As pessoas emitem partículas com vírus em diversos tamanhos, e algumas são pequenas o suficiente para se manterem suspensas no ar, em forma de aerosol, ou seja, gotículas diminutas, menores que 5 micrômetros, agora eu falei bonito, podendo permanecer viáveis por até 3 horas. Assim, a locomoção do vírus pelo ar se dá através tanto desses aerosóis quanto de partículas de poeira contendo os vírus. Os vírus transportados dessa forma permanecem suspensos no ar por longos períodos, pois não pesam tanto quanto as gotículas maiores e podem ser amplamente dispersos pelas correntes do ar, poeira, suspensão. Por isso, existe o risco de todo o ar de uma sala possa estar contaminado. Em resumo, podemos transmitir ou ser infectados de forma direta quando uma pessoa infectada com ou sem sintomas espirra, tosse, fala ou nos toca e os vírus pousam diretamente em nossos olhos, boca, nariz, causando nossa contaminação. Os vírus emitidos pela pessoa infectada com ou sem sintomas depositam-se em alguma parte do nosso corpo, podendo contaminar nossas mãos, que, se levadas em contato com as nossas mucosas, ou seja, olhos, nariz, bocas, podem nos infectar. Outra forma, indireta. Quando uma pessoa infectada com ou sem sintomas espirra, tosse, fala, emitindo gotículas maiores ou partículas menores em forma de aerosóis que se depositam em objetos. Posteriormente, esses objetos contaminados, quando tocamos, contaminam nossas mãos, que, se levadas em contato a nossas mucosas, podem nos infectar. Também tem as partículas finas, os aerossóis, que são transportados pelo ar. Podem ficar em suspensão por até 3 horas, contaminando principalmente ambientes fechados, vistos que a dispersão de partículas é dificultada nesse caso. Ao entrar em contato com essas partículas que carregam o vírus, inspiramos o ar contaminando e podemos nos infectar. Veja só, hein? Esse é só o início.